paz do Senhor. Hoje eu quero falar a vocês a respeito de sonhos. A Bíblia vai nos contar lá no livro de Gênesis sobre um jovem bem conhecido, chamado José. Esse jovem, a Bíblia vai nos contar que ele tinha 17 anos, quando ele começa a contar os seus sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. E ali José, ele conta os seus sonhos e os seus irmãos ficavam furiosos quando José começava a contar os seus sonhos. Porém, o seu pai guardava aquilo em seu coração. E um certo dia, quando José foi até eles jogaram José numa cisterna, porque eles já não suportavam mais José, já não suportavam mais o fato de José ser o mais amado, e já não suportavam mais ouvir os sonhos de José. E ali eles jogaram José naquela cisterna, naquela cova, mas um dos seus irmãos falou, não vamos matá-lo. E aí, quando passou um grupo de egípcios, eles aproveitaram e venderam José como escravo. E eles ainda falaram, agora vamos ver o que será dos seus sonhos. Interessante, né? Que José era um jovem sonhador. E José, ele tinha sonhos que para a lógica dele, para um pensamento dele, nunca poderia acontecer. Porque o cenário de José, a forma como José vivia, parecia ser impossível acontecer aquelas coisas que José sonhava. Parecia ser impossível um dia se realizar aquilo. Ele sonhava, os seus irmãos se curvando diante dele. E quem sabe, por muitas das vezes, ele ficava se perguntando o significado daqueles sonhos, mas nem ele mesmo compreendia. Porque ele vivia num cenário tão improvável, ele vivia numa situação tão improvável, num contexto tão improvável, que ele não sabia como poderia acontecer aqueles sonhos. Quem sabe, o José pensava, eram apenas sonhos. E José tinha sonhos enquanto dormia. Mas eu quero falar com você neste momento sobre os sonhos e projetos que você tem no seu coração. Não só aqueles que você sonha literalmente quando está dormindo, mas aqueles sonhos que você realmente deseja, almeja no seu coração. Muitas das vezes, quando nós somos chamados por Deus, quando Deus nos faz uma promessa, desde quando ainda éramos criança, nós começamos a ter sonhos, nós começamos a criar expectativas, nós começamos a esperar que coisas grandes vão acontecer em nossas vidas. Porém, quando vem o processo, o tempo, nós pensamos assim, será mesmo que aqueles sonhos, que aqueles projetos, que aquelas expectativas se tornarão realidade? Será mesmo que aqueles sonhos vão acontecer? Por quê? Porque quando você se olha, quando você olha o contexto que você vive, parece ser tão improvável. Eu lembro que quantas e quantas vezes eu já falei ao Senhor, Senhor, eu tenho sonhos tão grandes, mas esses sonhos são grandes demais para o cenário, para o contexto em que eu vivo. Já chegou momentos de eu dizer, Senhor, será que realmente esses sonhos que eu tenho no meu coração um dia vai acontecer? Será que realmente vão se tornar realidade? Porque quando eu olho onde eu vivo, quando eu olho no lugar onde eu vivo, quando eu olho o contexto que eu vivo, quando eu olho a situação que eu vivo, para mim parece improvável. Para mim parece que não vai acontecer, para mim parece que não tem como acontecer. E muitas das vezes, nesses questionamentos, esquecemos que nós temos um Deus, que Ele é aquele que promete, aquele que cumpre, na verdade, aquilo que Ele promete. Então, se Deus Ele prometeu algo, certamente Ele vai cumprir. Então, se você colocou algo no seu coração, muitas das vezes Deus permite a gente sonhar coisas que Ele mesmo coloca nos nossos corações, porque Ele deseja realizar em nossas vidas. Por mais que pareçam grandes, por mais que pareçam improváveis, por mais que pareçam impossíveis, mas podem acontecer. E José agora foi vendido. Então, naquele momento, eu fico pensando assim, os irmãos de José imaginaram, não vai acontecer os sonhos dele. Até mesmo José pode ter pensado, não tem como acontecer. Porque se antes eu já era improvável, eu já vivia num contexto improvável, imagine agora eu sendo escravo. Só que o que o José não esperava é que os irmãos dele estavam contribuindo para que os sonhos dele se tornassem realidade. Só que o que José não esperava era que aquilo que ele achava que era algo ruim,
que aquilo que ele achava que ia ser para a morte dele, na verdade, era o começo dos sonhos dele para se tornar realidade. Muitas das vezes nós estamos vivendo em cenários e situações onde a gente é levado a lugares, onde a gente vai para contextos que a gente olha e diz assim, se antes era difícil acontecer, agora é que é difícil mesmo. Mas muitas das vezes esses cenários que você está sendo levado, esses contextos que está sendo levado, por mais improváveis e mais difíceis ainda que pareçam ser, mas quem sabe vão ser eles que vão te levar à realização dos teus sonhos. Às vezes pode ser esse momento de dor, de tribulação, de luta. Às vezes esse momento, essa mudança que você não entende na sua vida, essa mudança pode te levar para a realização dos teus sonhos. Mudanças que às vezes você olha e pensa assim, se antes era difícil, agora depois disso tudo é que vai ser mais difícil ainda. Só que não sabe você é que isso tudo está te levando para exatamente no lugar dos seus sonhos. Então, por mais que difícil, por mais que improvável, por mais que não tem como, mas vai acontecer. É exatamente o improvável, é exatamente a situação que você olha e diz não tem como, é que Deus faz acontecer. Sabe para quê? Para que quando a gente chegar lá, a gente venha dizer, não tinha como ser eu. Para que quando você chegar lá, você venha dizer, não tinha como ser eu. Isso aqui foi a mão de Deus. Para que o Senhor venha ser glorificado através da sua vida. Outra coisa, que os seus sonhos venham ser para a glória do nome do Senhor. Que os seus sonhos não venham ser só para o desejo de si próprio, só para a fama de si próprio, mas que os seus sonhos, que os seus projetos venham ser para a glória de Deus. Porque nós fomos chamados, nós somos escolhidos para glorificar o nome do Senhor. Para que quando você conseguir viver os sonhos que você sonha, você venha olhar e venha dizer, foi Ele que fez. Porque como eu vivia, da forma que eu vivia, no cenário que eu vivia, no contexto que eu vivia, não tinha como acontecer isso. Se eu estava aqui nesse país, o cenário, eu não tinha nem passaporte e cheguei em outro país, por exemplo. Ou eu nem sabia falar direito e estou ministrando a palavra, por exemplo. Você pode dizer isso um dia. E o que você vai dizer foi porque Ele fez. E é isso que Deus quer. Deus, Ele quer exatamente isso. Ele pega pessoas de contextos improváveis, de lugares improváveis, para que quando a gente chegar em determinados lugares, a gente venha dizer, literalmente, com certeza foi a mão do Senhor. Então, não desista dos seus sonhos, por mais difíceis, por mais improváveis, por mais que muitas das vezes, pelas madrugadas, você vai conversar com o Senhor e você vai dizer, Senhor, olha como eu vivo, não tem como nem acontecer o que eu sonho. Senhor, eu tenho certeza, eu sinto dentro de mim que isso pode acontecer na minha vida, mas como? Como? Porque eu não tenho nome? Você pode se perguntar assim. Como? Porque eu não sou conhecida. Como? Porque ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o meu nome, ninguém sabe das minhas capacidades, ninguém sabe nem quem eu sou. Como pode acontecer? Mas eu digo uma coisa para você, para Deus, nada é impossível. E quando você chegar lá, você vai glorificar o nome dele e vai dizer, foi a mão do Senhor. Porque quando eu olhava para mim, quando eu olhava para a minha vida, quando eu olhava para as minhas limitações, para as minhas capacidades, que muitas das vezes não tinha muita, você vai dizer, foi literalmente a mão do Senhor, porque não tinha como. Você vai dizer assim, não tinha como, não tinha. Foi a mão do Senhor. Mas eu digo, não desista dos seus sonhos. Porque sim, o Senhor, Ele pode fazer acontecer. Porque José, ele foi levado para o Egito. Sim. José foi vendido como escravo, estava lá como escravo, sim. José serviu na casa de Potifar, sim. Foi injustiçado, sim. Foi para o cárcere, sim. Passou muitos anos, sim. Mas foi esse tempo que preparou ele para quando lá na frente o Egito precisou, ele se tornou governador. E a Bíblia vai nos deixar bem claro que José tinha 17 anos
E agora, quando ele se encontra com o rei, depois de todo o processo que ele passou, que não foi de um dia para o outro, mas um processo, mais uma história que ele viveu lá, depois de tudo isso que passou, quando ele foi se encontrar com o rei, a Bíblia vai nos dizer que ele já tinha 30 anos, ou seja, 14 anos. 14 anos José passou no processo até se concretizar os sonhos dele. Mas um certo dia, enquanto José estava lá no cárcere, José, sem nem esperar que aquilo iria acontecer, por causa de muito tempo atrás dele ter interpretado o sonho de um copeiro e de um padeiro, um certo dia, quando ele achou que estava esquecido, um certo dia, quando parecia literalmente improvável, quando parecia literalmente assim, não tem jeito, não tem como, tipo assim, tô aqui como um escravo preso e agora, do nada, o rei manda me chamar, Faraó manda me chamar e vai lá e interpreta o sonho de Faraó. E como ele interpretou o sonho de Faraó, e assim como ele era sábio, ele deu o sonho, a interpretação, ele deu a solução para o Faraó. E Faraó não via alguém mais sábio do que ele, porque alguém que falou, interpretou e ainda deu a solução para a interpretação. Então, que imaginou que José seria lembrado? Então, mesmo que ninguém te conheça, mesmo que você vive numa cidade improvável, que ninguém sabe o nome, que às vezes talvez a cidade não esteja nem no mapa, quem sabe a cidade não esteja nem reconhecida, mas Deus, ele te vê, e Deus, ele sabe quem você é, e ele pode fazer acontecer, por mais improvável, por mais impossível que pareça ser, mas ele faz. E de repente o nome de José foi soprado, alguém se lembrou dele. E de repente alguém se lembrará de você. E de repente o seu nome será soprado. E do nada, Deus vai fazer. Amém? Não desista dos seus sonhos.